Francisco, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Alguém aqui que não esteve de manhã e está vindo só agora à tarde? Não, somos os mesmos. Muito bem. Ouvimos tanta coisa boa hoje, não é? Gosto muito de ouvir acerca de planejamento. Nós precisamos aprender a trabalhar com planejamento. Sei que não é fácil, nem todos têm experiência de planejamento, mas precisamos aprender, sim, a trabalhar com planejamento. Todas as forças contrárias que temos contra nós, que temos contra, né? São contrárias por isso, trabalham com planejamento de curto, médio e longo prazo. Todo o reino das trevas trabalha com planejamento de curto, médio e longo prazo. E os iluminados de Deus vão fazendo as coisas e a desculpa é sempre a mesma. Não, o Espírito Santo dirige. Somos relaxados. Para usar uma expressão a mais branda que eu consigo encontrar para isto. Somos relaxados. E relaxamos com aquilo que há de mais precioso, que é o ministério. A gente... eu ouvi, embora eu estava resolvendo um probleminha ali de passagem, de check-in, mas ouvi toda a condução do Maurício aí, essa parte de experiência, ouvi os depoimentos do Chapo, do Ladir, ouvi atentamente as colocações. Esse é um momento muito bom e que é um momento de que uns tomem conhecimento que os outros estão fazendo. E confesso, e até pedi o Rui para fazer umas anotações aqui para mim, que fico satisfeito com os diretores que aqui estão e preocupados com aqueles que não estão. Obviamente, eu só consigo falar para vocês, né? Os que não estão, não consigo. Então, falo para vocês, para que vocês transmitam para eles. Nós temos poucas oportunidades de fazer algumas coisas na vida. Por mais longa que seja a vida da gente, as oportunidades são sempre poucas. E quando aquilo que assumimos, nós assumimos com coragem, determinação e compromisso, a possibilidade de sermos abençoados é muito maior. Infelizmente, o descompromisso tem sido muito grande no meio cristão, especialmente no meio evangélico. É com tristeza que a gente fala isso, que a gente constata isso, mas o descompromisso tem sido muito grande no meio cristão. E isso reflete, de alguma forma, na associação. Não sei se é o estado geral das pessoas, não sei se há motivações que a gente não alcança, mas o fato é que a gente percebe bastante descompromisso. Cheguei a pensar que as facilidades que são oferecidas, por serem maiores, facilidade de acesso à informação, facilidade de comunicação, que isso acaba gerando esse descompromisso. Não sei, pode ser, não sei. Só o tempo nos dirá isso.
Mas a minha palavra para vocês que aqui estão é: não se deixem levar por esse caminho. Não se deixem levar, porque esse não é um bom caminho, não é um caminho que agrada a Deus. Se nós fôssemos olhar as circunstâncias a nível de Adonep Brasil, nós já tínhamos, digo nós, não é eu e Thelma não, as nossas lideranças que nós temos pelo Brasil, a boa parte delas já teria parado há muito tempo. Problemas todos temos, né? De toda a ordem, de toda a sorte, né? E por que superamos os problemas, as circunstâncias? Porque fomos e somos perseverantes como vocês, né? Por isso estamos aqui hoje. Mas é preciso que isso seja compartilhado, seja dividido com aqueles que não estão no mesmo ritmo que nós. Sabemos que cada um tem as suas dificuldades, mas a gente tem que estar muito atento, porque às vezes cada um de nós procura encontrar uma desculpa. Gente, a melhor coisa que o ser humano inventou é a tal da desculpa. Quando eu consigo buscar lá no fundo do baú uma desculpa para eu não fazer aquilo que eu já não quero fazer, mas para eu dar uma satisfação pública daquilo que eu já não quero fazer, é uma maravilha. Já viram aquele negócio, você já não estava com vontade de ir à igreja hoje, aí quando cai aquele temporal de tarde, que desculpa boa que eu tenho, né? Que justificativa. Choveu demais, estava frio demais, encheu a rua. Você amanhece, tem compromisso que você não quer cumprir e tal, tem uma dorzinha de cabeça lá pelo meio-dia. Que coisa boa, eu dizer, olha, não posso, estou com uma dor de cabeça, não posso atender. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é sério. Parem um pouquinho, comece a meditar em algumas coisas das suas atitudes. Talvez alguns aqui vão se pegar nesse pecado de se esconder atrás de desculpas. Nós na Adonep já ouvimos muito, algumas vezes, palestras sobre isso, e desculpas não resolvem, vamos parar de dar desculpas, vamos parar de encontrar razões para não fazermos aquilo que já não queremos. Isso é sério, porque isso compromete a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. E não receba o que estou falando como puxão de orelha, não, ao contrário. Graças a Deus que vocês estão aqui para poderem ouvir isso, não em relação a vocês, e poderem tomar uma posição. Somos poucos. Para Deus basta. Se estes poucos decidirem que vão mudar e que vão contaminar, no bom sentido, vão contagiar outros, nós já temos um grande avanço, um grande e triunfal avanço. Gosto de ver sim, planejamento. Agora vem a parte mais difícil, que é a execução, não é? É a parte mais difícil, todos sabemos. Não desmereço o planejamento, todos estão entendendo, mas saibam que vem a parte mais difícil, porque a parte mais difícil depende do coletivo, que é o executar, e o coletivo nem sempre corresponde à altura. Mas o que eu tenho a dizer é: não desistam. Boa tarde mais uma vez. Nós vamos fazer juntos, mas se você me permite, que eu vou até falar. Não, é porque eu gostaria de... O irmão falou, e às vezes nós temos algumas pessoas, que eu não sei quantas, que participam desde o início da associação. Mas eu quero deixar aqui que o que nós vimos e acompanhamos
é que a DONEP ela tem uma base sólida. Foi feito um trabalho de base desde o princípio, porque nasceu, Deus compartilhou essa visão com algumas pessoas que nós conhecemos e que o compromisso dessas pessoas foram exclusivamente com a pessoa de Deus. Por que é bom voltar à história? Às vezes a gente vai e está no meio do caminho e está fazendo um projeto como o irmão acabou de colocar, que é maravilhoso esse projeto que deve ser de cada um de nós, mas por outro lado a gente esquece, porque eu acho que isso motiva também, saber como isso nasceu, como as coisas foram acontecendo, porque há uma história muito linda. Nós que fazemos parte desde o início da associação, o que a gente viu foi uma entrega de pessoas que entregaram as suas vidas, o dinheiro, o tempo, e às vezes a família junta, e às vezes aquela que não tinha o dinheiro, não tinha dinheiro para entregar. Eu vi irmãos tirando relógio, doando no seminário para fazer aquele momento de tarde para nós, de encerramento dos eventos, Rui. Era sempre um desafio, porque as pessoas iam embora, a gente ficava, e alguns irmãos ficavam, sempre poucas pessoas, e ali a gente ia saber, dos custos extras. Sempre havia uma programação, mas de custos extras e uma série de coisas, e ficava ali com aquelas pessoas. E quantas vezes a gente viu o irmão tirando o relógio, tirando o dinheiro que não tinha, para simplesmente arrematar. Aí você poderia fazer uma pergunta: mas isso era a DONEP? Isso era uma associação de homens de negócio? Quando a associação começou, as pessoas que estavam verdadeiramente comprometidas no trabalho eram poucas pessoas que tinham os recursos. Os grandes empresários até faziam parte da associação, mas não dessa maneira, sabe, Rui? Trabalhando e ali debaixo dos bastidores acompanhando o que acontecia. Não, aconteciam os eventos, eram maravilhosos, eles iam para casa, e quem ficava era o custódio, mas os outros irmãozinhos para estar fazendo os acertos das contas, e por outro lado fazendo projetos, sempre grandes eventos. Os eventos contavam com jantares de 500 talheres, com muita frequência, pagos integralmente pelo irmão custódio e as outras pessoas da equipe, fazendo o sacrifício, às vezes, a passagem de avião, hotel, fazendo as suas despesas, que eram com muita frequência, porque para a associação chegar nesse país todo, como vocês viram, isso não foi feito de uma maneira muito simples. Quantas vezes nós tínhamos seminário todo final de semana com as crianças pequenas? Não estou falando da gente, não, estou falando dos irmãos. A gente, acho que foi quem menos trabalhou. Mas vou contar um pouquinho daquilo que a gente viveu, de você ter que coordenar ter uma estratégia, para atender a sua família, e ao mesmo tempo você sair, com viagens de aviões, que eram conexões e que às vezes prolongavam muito, e era comum você chegar, muito comum, a gente chegar no hotel, o salão de jantar, as pessoas todas maquiadas, arrumadas, e a gente passar escondidinho com a mala correndo para aprontar, para voltar para o jantar à noite, dali fazer os seminários e fazer os encontros. E era uma novidade, porque também quero relatar isso, porque é muito importante a gente ir saber como Deus começou esse trabalho e até onde Ele nos trouxe. Porque naquele tempo nós tínhamos igrejas maravilhosas, líderes maravilhosos, mas acostumados a fazer os seus eventos dentro daqueles padrões, dentro dos conceitos que atingiam uma organização religiosa, mas que dificultava muito que outras pessoas se achegassem,
que elas viessem até nós, porque era de um caráter religioso assim, né, que às vezes gerava muito preconceito. Não era normal reuniões em hotéis, reuniões em estádios. A gente não ouvia falar muito desses congressos que vinham os americanos e aqueles missionários de fora. Isso tudo foi trazido através da associação, que foi assim, acertou o desafio de fazer, de nós estarmos nos melhores hotéis, nos melhores centros de convenções, nos melhores restaurantes, né, fazendo eventos com talheres. Naquela época nós tínhamos, né, eu me lembro que fizemos um jantar em Maceió, e ele estava de um nível assim tão alto, e tinha uma pessoa do meu lado e falou assim: pera lá, eu não sei mais qual talher que eu pego, qual copo que eu pego, porque essa mesa tá, sabe, a mesa estava tão bem elaborada. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas eu quero, como eu mencionei Maceió, eu vou contar assim, se você me der o tempo de não te atrapalhar, uns 2 episódios pelo menos dessa nossa história do começo da associação. Então era um amor tão grande, porque a gente descobriu que esse jeito de evangelizar funcionava. A gente conseguia fazer a pescaria de uma forma mais ágil, e a gente poderia trazer peixes que nos métodos tradicionais seria muito difícil. E aí nasceu uma paixão dentro da gente tão grande, um amor tão grande, que a gente colocava tudo, se fosse preciso, tudo que a gente tinha. Eu não estou falando de mim, do meu marido, eu estou falando daquela equipe linda, maravilhosa. Quando nós nos dobrávamos em oração, ardia aqui dentro esse... Eu vi isso um pouco nesse irmão agora, que estava fazendo esse projeto, esse trabalho no Sul, por isso que eu pedi a palavra, porque isso tem que arder no coração de cada um de nós. Nós temos que ter um entendimento do nosso chamado. Sabe quando uma pessoa recebe uma empresa e descobre um grande negócio, que ela vê que ela pode ficar muito rico com aquilo, e que ela quer trabalhar dia e noite, e que ela investe o que ela tem, o que ela não tem, porque ela sabe que o retorno é certo? Você queria ter hoje na mão um negócio desse, não queria? Assim, com a certeza de que aquilo seria multiplicado, de que a sua fortuna seria multiplicada por 100 vezes, você daria tudo que você tem, se você tivesse essa certeza. Só que o que o Pai, sabe, a garantia que o Pai nos dá das conquistas que nós fazemos através do evangelismo e da salvação de almas, é isso. Ela tem que nos motivar a investir tudo que nós temos, os recursos, o tempo, a nossa vida. Então a gente via isso. Chegamos em Maceió, fomos Francisco, Délio, eu, né, com as crianças, era para ser as nossas férias, e nós ofertamos para fazer, então, para desbravar aquela área. Chegamos primeiro, não, por nossa conta, né, com os nossos recursos. Chegamos primeiro, onde? Recife. Chegamos em Recife, e a pessoa tinha convidado, a Donep, alguns líderes dali, de igrejas. Então nós ocupamos um hotel e tinha um jantar marcado. Eu vi Francisco e Délio o tempo todo, eu luzia com as crianças, eles organizando livraria, né? E olhando a revista, colocando nos lugares certos, e de repente apareceu uma única pessoa naquela cidade que tinha feito convite, e não teve ninguém, não teve jantar, e eles tinham uma despesa assumida ali naquele lugar de jantar e seminário. Até tipo 14 horas, por telefone, estava tudo certo. Jantar confirmado, o preletor estava conosco, convidados, hotel contratado, estava tudo certo, até 14 horas. E nós fomos cuidando da arrumação, né? Até começar a estranhar lá pelas 19 horas que não aparecia ninguém, continuou a história. Então nada aconteceu, ninguém apareceu, assumimos todas as despesas e fomos para Aracaju, que fomos bem recebidos. O irmão nos convidou para jantar na casa dele, até, né, eu me lembro disso.
apresentamos a associação, fizemos um seminário. Ali eu vi na hora da palavra do Délio, as nossas crianças estavam na piscina. Por que você está contando isso? Não sei, estou contando. Aí, na hora das nossas crianças, do Délio falar, as crianças estavam na piscina. E aí o filhinho do Délio entrou com a roupa de banho e falou assim: meu pai agora vai falar e eu quero assistir a palavra do meu pai. E ele sentou no primeiro banco. Quando ele sentou com a roupinha molhada, que o Délio começou a palavra, aquela criança entra numa crise, num ataque epiléptico, dos piores que eu já vi. Eu, Luzia e um irmão, foi dar assistência à criança, e eu nunca tinha visto no nível daquele, e o Délio continuou com a palavra dele, de uma forma tão segura e tranquila, enquanto a gente trazia um espírito de vida para o filho dele, sem saber o que estava acontecendo. Quando a gente não sabia mais o que fazer, o irmão pediu para que nós deixássemos a criança estendida, o irmão só ficou adorando a Deus, cantando até que... Eu vi assim, toda vez que eu me lembro disso, que o inimigo quis afrontar o Délio, né? Na hora dele dar a palavra, ele tirou o menino da piscina com a roupa dele de banho para sentar no primeiro lugar, deixou todas as crianças, e o Délio continuou ali de uma maneira tão tranquila, sabe? Dali começamos o capítulo em Aracaju, fomos para Maceió. Chegando em Maceió, então eram os homens, e aí eles disseram o seguinte: não podia falar em cura, batismo do Espírito Santo, não podia dar glória a Deus, só que a Dona Epa é evangelho pleno. Aí eu fiquei pensando, o que eles vão falar? O que Délio e Francisco vão falar? Eu e Luzia fomos para o apartamento, ficamos em oração, enquanto eles faziam o tal seminário, que eu não sei o que eles falaram, e aí eu senti assim: Luzia, vamos descer, vamos para o salão. Fomos para o salão, e eu senti de Deus de compartilhar a cura, que Deus, eu tinha acabado de receber a cura de vitiligo, eu queria contar, e eu contei a cura. Ninguém reagiu, não falou nada, não era uma coisa apropriada, nem bem-vinda, mas depois chegou uma médica, baixinha no meu ouvido, pedindo uma oração, mas ninguém podia ver que eu estava orando por ela, porque senão a igreja dela ela teria problema com a liderança. Começamos o trabalho em Maceió, e está ali Marco Guerra, né? Eu acho que Marco Guerra até hoje, ele é de Maceió, ele faz parte desse grupo, desenvolveu rapidamente a associação, assim, da maneira como vocês estão, da maneira como eu falei. Mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, eu era sempre convidada para ser preletora lá, eu mandava outra pessoa, eu não ia, porque também sentia que não era a hora de Deus. Quando nós fomos, eu cheguei do aeroporto, ele me pegou, fiquei hospedada na casa do Marco Guerra. Quando eu estava com as malas assim, na porta, ele mesmo falou: olha, aqui você já sabe, não pode falar de cura. Eu ia falar num evento de mulheres no outro dia, já era um chá, nem glória a Deus, nem isso, nem aquilo, tá? E eu entrei para o quarto e fiz só chorar. Minha irmã estava comigo, eu chorava, e ali o Senhor me deu uma palavra de que Ele estava me enviando e que 30 dias depois, 30 dias, Ele marcou a data, eu receberia uma carta de uma pessoa que teria o seu casamento totalmente restaurado, de um marido que já havia separado da pessoa tal. Eu guardei essa cartinha até há poucos dias, e ali a reunião era só de mulheres. No outro dia era o chá, aquele dia à noite era só de mulheres. Eu preparei uma palavra para mulheres. Quando chegou a noite, começa a chegar as pessoas: esse é o juiz fulano de tal, esse é o doutor fulano de tal. Eu estou vendo homem chegar, mais homem do que mulheres. Eu fiquei muito assustada, eu tinha preparado uma palavra para mulheres, já dentro daquele padrão que eu não podia falar nada. No final da reunião, acabamos a reunião, e quando uma pessoa chegou para mim e foi pedir uma oração, que ela tinha uma doença muito rara na garganta. Eu fui orar por ela, e aí baixinho eu falei, cochichando: espírito de enfermidade, sai no nome de Jesus. Quando eu falei assim, o demônio manifesta ali naquela hora. Não podia falar em cura, não podia falar em batismo no Espírito Santo, não podia falar nada. Estou eu com uma pessoa
com demônios, vários espíritos, ali era uma casta de demônios manifesta. E aí o que tinha que fazer? Aquele povo não sabia tratar aquilo, tivemos que orar, repreendendo, e aí, porque o nome de Jesus e a palavra nos garante, aquela pessoa foi imediatamente liberta. O que o Marco Guerra faz? Vai para o telefone e começa a ligar para todo mundo. Olha, chegaram 2 mulheres do Rio de Janeiro aqui, você precisa ver, os demônios saíram na hora, a fulana que era doente, tal, e começa a chegar gente. Passamos a noite, eu e minha irmã, orando por aquele povo que está chegando, a coisa já, e no outro dia tivemos um chá para 150 mulheres, que emendou, também vai no hospital orar por não sei quem, vai não sei onde, amanhã vai pregar na escola dominical. Essa história da Donep, resultado daquele trabalho oh meu Deus, Maceió. Não estou falando do resultado dessa tarde, eu creio até que o resultado de uma outra irmã, uma preletora, que eu não vou entrar em detalhes, que foi muito usada, e um dia lá na igreja foi orar por um coral, e o coral todo foi batizado no Espírito Santo, menos 2 pessoas, e daí houve um racha na igreja, né? Aquelas pessoas foram expulsas. Desse coral, nós temos uma igreja lá que conta com mais de 10 mil membros, e saíram mais 3 igrejas que tem lá. Vocês procuram, estou falando aqui para quando vocês forem em Maceió, vocês procuram saber da história da Donep em Maceió. Marco, só estou contando um pedacinho dessa história. E o que eu quero dizer com isso? Essas igrejas que saíram, aquele trabalho maravilhoso, vários pastores nós temos. Então, se você for contar, o primeiro chá que quando nós fomos falar lá em Rondônia, no interior, para as mulheres, num evento Eu e Luzia, foram várias pessoas não cristãs achando que o chá era o chá do Santo Daimon. E a gente não sabia o que a gente falava, né? Ia falar de apoio feminino. Então a gente foi Brasil afora levando essa palavra. O irmão Custódio, outros queridos nossos, doando as suas vidas, doando os recursos. Mas eu quero dizer que o que o Senhor tem feito no Brasil, e agora eu cheguei no ponto que eu queria, eu fui nessa história toda para a gente começar, mas eu já estou parando com a minha palavra. O que o Senhor fez nesse Brasil, eu não poderia avaliar, apesar de fazer um pouquinho parte da história e de nós viajarmos de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Estivemos em vários lugares, eu, Francisco e outros irmãos. Eu quero dizer para vocês que nós não temos uma noção da grandeza, porque tudo que Deus faz é grande demais. E agora nós chegamos, às vezes você ouve capítulos parados, apoio feminino parado. Eu quero dizer uma coisa. Primeiro, sócios, 100 sócios, Francisco falou aqui de manhã, nenhum capítulo precisa de 100 sócios para funcionar, porque nós já tivemos capítulos, e no nosso capítulo também já fizemos grandes eventos com 4 pessoas, com 4 sócios. Então, quando eu falo grandes eventos, é fazer assim, mensalmente jantar de 300 pessoas, sabe? E de você estar 100% comprometido com o trabalho. E a experiência que eu tenho é o seguinte: nunca faltou recurso, nem para a gente, nem para o capítulo local. Porque quando você faz, porque você está atendendo a um chamado de Deus, será que aquele que te manda, aquele que envia, não capacita? Não significa que quando você vai, você não vai ter dificuldade. Se você olhar a vida de Jesus e dos discípulos que estavam 100% obedecendo à voz do Senhor, foi uma vida muito difícil. Ninguém queria ter uma vida daquela, né? Olhando a vida, né? Mas por outro lado, eles estavam em obediência e os frutos vieram. Então o Senhor já realizou muitas almas. O irmão, quando fez essa pergunta aqui de quantas pessoas aceitaram Jesus, tem hora que a gente assusta, o auditório todo ele se levanta, porque são frutos da associação. Eu vi assim inúmeras igrejas serem avivadas porque não conhecia a obra do Espírito Santo, e das pessoas serem batizadas no Espírito Santo, a história da igreja ser totalmente mudada através da associação. E agora, onde é que você queria chegar? Eu queria chegar no dia de hoje. Nós estamos vivendo um quadro delicadíssimo.
Nós sabemos que vamos deitar hoje, não sabemos o que vai acontecer, qual a notícia de amanhã com relação à nação. Tem sido assim todos os dias, não é verdade? Mas e aí? Você está preparado para esse novo tempo? Seja ele um tempo de oportunidades, de facilidades. Você está disposto, se for um tempo de facilidade e de oportunidade, dedicar o seu tempo e sua vida da maneira como você dedica a sua empresa? Você está disposto? Ou em se tratando de um momento de dificuldade e de escassez, e que você vai precisar fazer um trabalho corpo a corpo, e às vezes de uma maneira muito reservada, com muita prudência, você também está disposto? Porque agora nós não sabemos o que vai acontecer, ou vai ser uma coisa, ou vai ser outra, totalmente radical. Com certeza, os caminhos não vão ser parecidos. Nós estamos preparados? Queridos, nós temos um grupo aqui que pode representar. Quando eu me lembro, eu olhava para vocês, vendo você falando dos projetos para o Rio Grande do Sul, e eu lembrava do nosso grupo, né, irmão Custódio, você, Délio, mais meia dúzia, o Altomir, meia dúzia de pessoas ali naquele início, fazendo um projeto a nível de Brasil. Nós chegávamos na cidade sem conhecer as pessoas. Eu fiz um chá lá em Mato Grosso, em Cuiabá. O irmão Custódio ligou para minha casa e falou assim: olha, tal dia, se é assim, eu estou fazendo um evento para 400 talheres em Cuiabá, à noite. E eu quero que você faça um chá para mulheres, para 150 mulheres à tarde. Aí eu perguntei ao Custódio: mas e aí, irmão? Quem é que eu tenho para fazer contato para organizar esse evento? Eu vou te dar o nome de uma mulher. Ela é dona de torrefação, de café lá, é uma pessoa conhecida, uma empresária assim. Tá, o que eu faço? Liga para ela e organiza o evento. Eu liguei para ela, claro que ela arranjou o local, e eu e Luzia, nós pegamos naquele tempo, como é que chamava aquele negócio de telefone? Lista telefônica, procurando empresários, ligando de forma gratuita para fazer o evento. Eu, sendo a preletora, que aliás eu fui até muito criticada depois, porque eu era muito novinha na DONEP, com certeza teve muitas falhas, a Luzia cantando e a gente falando da DONEP, e nem lembro se só tinha revista Voz, né? Se já tinha revista Voz, para fazer o evento. Mas eu quero dizer para vocês, nós fizemos o evento para 150 mulheres ali, e de noite nós tivemos o jantar para 500 talheres. Então eu gosto de contar essa história para você saber que é possível, que o Espírito Santo sempre coopera em todas as áreas. Às vezes você precisa de uma atuação dele na área da saúde, para você atender o ID, ele está pronto, ele vai capacitar a sua saúde. O irmão falou aqui de recursos. Irmão, não podemos. Irmãos, outra característica da DONEP, vocês que estão aqui, vocês estão em concordância que a vida do irmão continua na mesma luta financeira que ele tem vivido, com a dificuldade impossibilitando ele de fazer o trabalho? Vocês concordam com isso? Claro que não. Então, se nós não concordamos, qual vai ser a nossa atitude? E crente tem atitude, né? Crente se revolta. Eu gosto, são palavras da Universal que eu aprendo lá com o Bispo Macedo, que eu ouço de vez em quando lá na televisão. Qual vai ser? De nós nos posicionarmos, de procurar até sentar e olhar o que pode, irmãos, que pode ajudar. Vamos ver o que pode estar de errado aqui. Mas o que pode ser feito? É um milagre? Se for um milagre, o Senhor Deus é Deus de milagre. Aí o outro está impedido porque tem um problema no casamento, ou um problema com os filhos. Deus é Deus que vai, sabe, mudando as situações e nos dando a condição. Irmão, mas como é que você fala desse jeito? Eu falo desse jeito porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado desde o dia que nós nos dispomos. Quando nós chegamos e tomamos a decisão
o Senhor veio conosco até aqui, o Senhor nos ajudou. E a fidelidade dele tem se manifestado dia a dia. E almas têm rendido aos pés do Senhor. E eu quero dizer para vocês, até quando a gente diz que vai fazer um passeio, eu cheguei para ele e falei, eu preciso de um dia de descanso. Vamos para Gramado? Fomos. Tivemos um dia maravilhoso. Quando deu 11 horas da noite, a gente não quis jantar, não quis nada. Ele falou assim, mas eu queria tomar um café. Eu falei, vamos tomar aqui e tal, no hotel? Ele falou, a gente estava no Serra Azul, ali bem no coração de Gramado. Ele falou assim, não, vamos procurar um café. Mas um café simples. Você quer um café colonial? Não, eu só quero um cafezinho com leite. Entramos ali numa casa de chocolate, na Lugano até. Falei, vamos tomar um café. Aí eu olhei, tem umas cadeiras altas, bonitas e tal. Eu não quis sentar ali. Eu vi um cantinho que já estava ocupada por 2 moças, que eu pensei até que fosse um casal, por conta da maneira como elas estavam sentadas assim, bem ali, tinha uma poltroninha. Aí eu falei assim, mas eu quero sentar ali, mas já tem aquelas pessoas, mas já não vou sentar ali. E nós sentamos ali e pedimos o nosso café, e elas já tinham feito o pedido delas, e de repente chegou um café lindo, sabe, para uma delas, aquele café bem bonito, assim, com creme e tal. Eu olhei, ela olhou assim para mim de uma forma simpática, e quando ela começou a tomar o café, eu falei para ela, tá gostoso o café? Olha, isso não é normal, você olhar para outra mesa e perguntar se o café da pessoa está gostoso, né? Está gostoso o café? Ela olhou para mim e disse, está muito gostoso. Eu falei, me lembrei tanto do meu filho ama esses cafés diferentes. Quando eu puxei a conversa, ela falou assim, de onde a senhora é? Eu falei, eu sou do Rio. Ela, eu sou de Petrópolis. E de Petrópolis? Porque eu divido a minha residência em Petrópolis, e eu divido com o Rio. Eu sou de Petrópolis, eu moro ali em tal lugar, assim. Não acredito, só sabe por que eu estou aqui? Eu falei, não, perdi minha mãe há 1 ano e 3 meses, e daí eu morri. Eu falei, que isso, garota? Eu morri, minha mãe morreu e eu morri. O mês passado eu passei 1 mês em Fortaleza, passeando, agora eu vim para Gramado. Aí começou a chorar. Eu descubro que a mãe dessa menina era amiga da Luzia, do Délio, de uma outra companheira nossa da Donep, lá da Assembleia de Deus, fazia parte de intercessão de igreja. E eu só imaginei, Senhor, ouve mesmo uma oração de mãe, viu? Se tiver alguma mãe aqui, eu já quero dizer para você, não desista do seu filho não, porque até depois que você morreu, Deus continua respondendo as orações e manifestando a graça dele. Eu já deixo sempre nos pés do Senhor, já tenho tanto de oração lá para os netos, bisnetos, até aqueles que nascerem da nossa semente até a volta de Jesus. Eu falo para Jesus, já estou deixando os pedidos até para esse tempo. E aí eu vi, sabe, que nós podemos chegar, abraçar. Ela chorava muito, né, Francisco? Ela chorava muito, estava muito angustiada. E aí já era 11h40 da noite, o Senhor te tira do seu apartamento, te leva para um café para encontrar com uma pessoa da sua cidade e para agora a gente já fazer um contato, de dar assistência para essa pessoa. Aí a outra que estava do outro lado de São Paulo, desviada de igreja. Quer dizer, então, você olha assim, o Senhor ama todas as pessoas e Ele te escolheu, sabe para quê? Para levar esse amor que você tem recebido todos os dias dEle, de uma forma incondicional, apesar de você ser você, e Ele te escolheu para fazer essa obra tão linda. Queridos, se isso não te motiva, eu lamento, porque isso me incendeia, sabe? Isso me enche de vontade. Isso é que faz com que a gente vem e volta e pega a mala, e às vezes eu digo para ele, mas eu já não dou mais conta disso. Ele tem ouvido eu falar isso, eu já não dou mais conta disso. E daí a pouco eu estou voltando e falando para o Senhor, Senhor, eu quero força, eu quero vigor e quero recursos até o último segundo da minha vida para levar, seja através da Donep, seja da maneira como Ele deseja, mas levar essa palavra, porque essa palavra, sabe o que acontece quando você leva essa palavra? Você está levando, sabe o quê? Vida eterna. Essa palavra gera vida para a eternidade. Isso te motiva? Você precisa de mais motivação para levantar e prosseguir nesse trabalho? Deus abençoe vocês. É isso.
Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Vida. Nós transmitimos, né? Nós criamos vida. Se você esperava alguma coisa diferente da nossa parte, sabe que o que Deus tem para você hoje é isto: para te encorajar, para dizer para você que tem jeito, que é possível, que tem um caminho a ser percorrido, mas que há a expectativa de Deus com relação a como eu vou reagir. E a pergunta é: tá bom, você está aqui conosco participando, você fez um esforço, está aqui, mas e aí? E agora? O que você vai fazer? Sabe aquela história, né? Tá bom, temos tudo na mão, tudo diante de nós, tá bom, mas o que eu faço com isso? E é a indagação que eu deixo para você. Quando terminar a reunião hoje, cada um voltar para a sua casa, o que você vai fazer com tudo que você está ouvindo aqui, participando aqui, nesse dia, que participou ontem à noite? Qual é a sua reação? Eu prometi a vocês que ia conversar um pouquinho, e vou conversar um pouquinho, nós usamos os 2 tempos, em seguida vamos ouvir o Aldrin, mas estamos vivendo a última grande onda. É preciso que você creia nisso, porque as evidências todas mostram isso. Todas as evidências. E eu tenho uns comentários rápidos para fazer, mas eu quero te posicionar. Ou tentar, né? E a minha oração ao Espírito Santo é que Ele me ajude a posicionar você para o seu bem, para o seu ministério, para a sua vida daqui para frente. Porque eu creio que Deus faz isso, às vezes Ele marca ocasiões, marca momentos. Olha um texto que está em Isaías, muito interessante. Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas, ou boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, aí pobre ou não é? Anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas. Verso 2: para proclamar o ano aceitável do Senhor, está em Isaías, e o dia da vingança do nosso Deus, está em Isaías. Jesus entra no templo, pede o livro, os escritos, abre Isaías 61 e Jesus lê: o Senhor me deu o seu Espírito, e aí na língua já de Lucas, conforme registrado por Lucas. O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, ou o tempo aceitável do Senhor. Aí vem o verso 20, Lucas 4, eu li o 18, o 19 eu li, e aí vem o verso 20, no verso 20, Jesus não continuou citando Isaías. No verso 20 está registrado que Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos dele. E ele então começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras. Atenção, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Ele fechou o livro antes da hora. Vamos lembrar de Isaías? No verso 2, chamou para proclamar, e foi enviado, Isaías dizendo, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus leu, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, o ano aceitável do Senhor. Isaías continuou:
e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não falou que tinha chegado o dia da vingança. Ele disse que com ele chegou o ano aceitável, que é o tempo que nós estamos vivendo, era o período da graça. Jesus anunciava que havia chegado o período da graça. O ano aceitável chegou. O dia da vingança está para o futuro. É o que virá depois. E aqui não quero entrar em discussão teológica quanto ao arrebatamento de igreja, antes, depois, pré-milenismo, pós-milenismo, nada disso. Só mostrando para vocês que Jesus fechou o livro e disse: chegou o ano aceitável. E nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. E durante esse ano aceitável do Senhor que estamos vivendo, temos assistido ao que chamamos de ondas, mas temos assistido a ciclos, não é? Encerrou um ciclo com a vinda de Jesus, veio o Pentecostes, outro ciclo que era a vinda da descida do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo para nos encher, sermos cheios do Espírito, e o Espírito passar a habitar conosco e habitar em nós. É um outro ciclo que está registrado no livro de Atos, e a partir daí podemos dizer que tivemos ondas e ondas de salvação grande, ondas do derramamento do Espírito Santo. Mas para nós, Adonep, há um momento bastante especial com relação a essas ondas do Espírito Santo. Antes daquele texto de Charles Price, vou voltar a ele, irmãos, me perdoem estar insistindo, se alguém acha que eu estou insistindo no mesmo tema, mas é tudo que nós precisamos nesse momento que eu digo o dia, hoje, esse dia que chamamos de hoje, que eu só vivo o dia de hoje, amanhã eu estarei vivendo o dia de hoje, amanhã é o dia que eu tenho, eu vivo cada dia, eu vivo o hoje, todos nós vivemos o hoje. Então, para o dia de hoje, é o que nós estamos precisando, que isso venha impregnar a nossa mente, para entender quem é você, o que você representa nesse dia de hoje, 19 de novembro de 2022. E no início do século, a família de Demos saiu, os antepassados dele saíram lá da Armênia e vieram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se estabeleceram num lugar pequeno, e um dia um deles, o avô de Demos, o pai, não me recordo desse detalhe, aqui já era o pai de Demos, e começa a ouvir um barulho estranho, e de repente ele identifica alguma coisa que lhe era peculiar: línguas, um povo falando línguas estranhas. E eles saíram e foram, era um lugar pequeno, eles entraram e lá havia um grupo reunido, era aquele grupo da Rua Azusa. A história da Adonep no Brasil começa lá. A história do avivamento nos Estados Unidos, que foi uma grande onda de avivamento que varreu o mundo, partiu ali da Rua Azusa, do século passado. E estava lá os antepassados do Demos Shakarian. E aquilo mudou a vida daquela família. E Demos foi criado neste ambiente de uma grande onda de revelação do Espírito Santo e de salvação de almas que se espalhou pelo mundo inteiro. Demos, homem cristão, começa a caminhada dele e conheceu alguns homens cheios do Espírito Santo, e dentre um desses homens que ele conheceu estava o Charles Price, um grande pregador, já dentro desta onda do Espírito, iniciada lá na Rua Azusa. E aí é que vem aquela palavra, e eu vou ler de novo para você, porque Charles Price, que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nessa tarde, por isso vou ler de novo. Charles Price diz assim: Demos, eu não estarei aqui para ver isto, mas você será testemunha dos maiores eventos preditos na Bíblia. Pouco antes de Jesus retornar à terra, o Espírito Santo de Deus descerá sobre toda a carne, e leigos serão o mais importante canal através do qual ele irá trabalhar. E eu tenho uma
pergunta, até ali embaixo conversamos rapidinho no almoço, para fazer para você. Se no dia 1º de janeiro de 2023 for baixado um decreto dizendo que estão extintas todas as organizações civis religiosas, acabou a DONEP. Não. Juridicamente acabou. E você, o que vai fazer? O que você vai fazer? Não é para responder, não, é para pensar. Juridicamente não existe. É crime se alguém vai se cumprir, vai dar em você que ama Jesus e ama as pessoas, vai dar uma reação dentro de você, você vai dizer, acabou com a DONEP, mas eu não vou perder a chance. Cada um que passar na minha frente, eu vou anunciar Jesus, e esse que baixou esse decreto, ele vai ver quem é o meu Deus. Garanto que muitos que estão dormindo vão ser despertados, ou seriam despertados. Ou eu estou enganado? Agora, pensando você e agora, o que você faria? Você abaixaria a cabeça e, Satanás, você ganhou? Ô irmão, entendem? Quando eu falo para vocês que aquela palavra de Charles Price para Demos não era que o que Demos ia criar que seria o grande propulsor, não. Ele disse que os leigos, independentemente de instituições, e outra vez, por favor, não estou diminuindo, não estou menosprezando a instituição, pelo contrário. O que Demos ouviu aquilo? Deus deu ele a visão. Vamos alcançar aqueles que a igreja não consegue alcançar. E Demos começou a ver isso, e graças a esta visão que Deus deu a ele, estamos nós aqui, glória a Deus. Que instituição maravilhosa. Mas o que eu quero dizer para você é que nós não estamos presos, o Espírito Santo não nos colocou numa caixa para estarmos presos à instituição. Que a minha, eu preciso despertar em você essa consciência de que, independentemente do que venha acontecer no mundo nos próximos anos, esta palavra é real, é verdadeira e vai se cumprir. E você é parte disso. Você é parte disso. Posso garantir a você que muitos não farão parte disso, porque muitos não terão coragem. Mas nós que estamos sendo preparados na DONEP, garanto a você que sem nome, sem CNPJ, nós nos manteremos ativos e vivos nesse sentido de atuantes, e muito mais do que temos feito. Garanto a vocês que nós realizaremos muito mais eventos, muito mais reuniões, que nós faremos muito mais contatos. Talvez tenhamos que fazer, irmão, estou falando de algo, não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecer alguma coisa dessa como essa em algum momento, o que acontecerá no mundo será isto: os cristãos que realmente têm Jesus como Senhor e Salvador, eles vão reagir de uma forma que vai assustar o mundo, porque esta onda que chegou, esta última grande onda, é a onda que vai levantar, e milhões, se não bilhões de pessoas no mundo conhecerão a Jesus, e esta é a igreja que vai subir, e você vai ser parte dela. Creia nisso. Sabe como Morris Cerullo falaria aqui agora? Vocês não fiquem olhando para mim com essa cara de brasileiros. Alguns aqui ouviram o Morris Cerullo falar isso. Ele era brincalhão, né? Onde ele passava, ele falava isso. Ele lá, se ele estivesse em Cuba, ele falaria: não fique olhando para mim com essas caras de cubanos. Mas era uma maneira dele de brincar com as pessoas. Porque nós temos o privilégio de vivermos esta grande
onda. Mas eu volto a perguntar, independentemente de acontecer o que eu estou dizendo, será que arde dentro de você, nesta tarde, um desejo de fazer mais do que você já fez? Será que nesta tarde você está sendo despertado a trabalhar mais, a cumprir melhor o seu ministério, a sua função, o seu chamado, a ganhar mais almas, a fazer mais eventos, se agrupar mais com as suas lideranças, de buscar novas pessoas para estarem juntos com você? A vocês, diretores regionais que aqui estão, o Maurício tocou nisso, eu endosso. Busque pessoas nas regiões dos seus capítulos, busque homens que estejam, que você percebe que ele tem tem capacidade de trabalho, ponha junto com você, sabe, diretor? Treine, comece a treinar esses homens. Você tem que visitar um capítulo, leve 2 homens com você. Tem que visitar outro capítulo, leva outros 2 homens. Tem que fazer uma reunião em tal lugar, leva 2 homens com você. Treine estes homens, nomeie esses homens como representantes de campo. Vamos multiplicar, viu, Rui? Por favor, vamos multiplicar representantes de campo no estado do Rio Grande do Sul para substituir os diretores regionais que estão inativos, que não consegue sequer vir a uma reunião estadual de liderança. Com vocês 3, vocês mais o Rui, vocês 3, vocês 4, tem um que está sendo nomeado, vocês podem sacudir esse estado, mudar a história desse estado, surfar nesta grande onda. Porque, irmãos, eu disse isso num dos clamores, e comentamos lá no Campo Grande, é como se estivéssemos no Vale da Decisão, sabe? É um vale onde não temos que lutar com as nossas próprias forças, mas que o Senhor lutará por nós, desde que eu me coloque diante dEle, na dependência dEle, e crendo que verdadeiramente Ele vai lutar por nós, não é? Essa onda que está surgindo tem tudo a ver com o que a Thelma falou aqui. Nós já experimentamos isso na Donep. Infelizmente não estamos vendo com tanta evidência de manifestações gloriosas do Espírito Santo nos nossos eventos. Irmãos, a pessoa de Jesus não pode ser escondida nos nossos eventos. Houve um certo mal-entendido em algum momento, que as pessoas não nos podia falar abertamente. Começou uma história dessa e graças a Deus conseguimos tirar isso do nosso meio, muito formalismo, de não se poder falar tanto abertamente sobre Jesus. Isso conseguimos, o presidente, com todo mundo, conseguimos tirar isso do nosso meio. A pessoa central da associação, a pessoa central do nosso evento, a pessoa que tem que ser enaltecida no nosso evento, tem que ser revelada às pessoas do nosso evento, é a pessoa de Jesus Cristo, com todo o seu poder. E nada é capaz de comunicar melhor a pessoa de Jesus Cristo às pessoas do que a manifestação do poder de Deus. Por isso que os testemunhos das nossas preleções, nas nossas preleções temos sim, como ouvimos na noite de ontem, e ouvimos já aqui hoje, nós temos que relatar sim aquilo que Jesus fez, o milagre que Ele realizou nas nossas vidas. É isso que as pessoas precisam ouvir. Não preciso de grandes pregações, não preciso, né? Isso é para outras pessoas, para aqueles que vêm nos nossos eventos. Não, ele vem aqui porque ele não vai lá na igreja. Então aqui ele precisa ver manifestação do poder de Deus. Você sabe por que nós não estamos conseguindo evangelizar mais a Europa? E tantos outros países, mas especialmente a Europa? Porque eles não creem mais em conversa. Mas crerão no dia que verem o paralítico levantar e ser curado na hora. Evidências
manifestação do poder de Deus. Mas não falei da Europa porque de vez em quando alguém fala de mandar missionário para a Europa. Eu digo, olha, mandar missionário para a Europa, se não for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, é gastar dinheiro, é queimar dinheiro. Não vão dar o menor ouvido a missionário brasileiro lá, que além de ser brasileiro, que eles não ligam muito, ainda para dizer as coisas que ele já está cansado de ouvir, ele vai dizer, não acredito em Deus. Mas o milagre é incontestável. Mas você contesta um morto sendo ressuscitado, hein? Mas você contesta um médico trazia a sua esposa, botar sentado numa cadeira, dizer, vocês falaram que Jesus cura, a minha esposa tem uma perna mais curta que a outra. Eu não estou dizendo que aqui não tem ninguém com coragem para isso não, mas poucos teriam coragem de chegar para aquela mulher e dizer, o senhor é médico? Não, então o senhor vai ver a perna dela crescer aqui agora. Irmãos, venham ver a perna desta mulher crescer. Jesus, faça a perna crescer, perna cresça em nome de Jesus, perna cresça em nome de Jesus. Irmãos, venham ver, está crescendo, irmãos, venham ver, está crescendo, irmãos, venham ver. Irmãos, a perna está crescendo. Jesus, faça a perna crescer. Irmãos, Senhor, para a perna não passar. Que a perna da mulher foi crescendo, a oração agora, senão podia crescer mais do que a outra de novo. Como pode alguém negar, um médico negar uma evidência dessa? Ele é médico, ele viu. A mulher dele foi para casa sem mancar. Mas, irmãos, a Donep é para isso. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos escondendo o que temos de mais precioso. Será que estamos com vergonha? Mas o meu convidado vai sair chocado. Melhor chocado e salvo do que sair do jeito que entrou e vai para o inferno. Eu sei que às vezes perde-se até a amizade em situações dessa. Paciência. Será que estou sendo claro de onde estamos errando? Sabe por que está vazio aqui? Porque as pessoas não têm expectativa. Porque se tiver expectativa, não haveria desculpa de ninguém para não vir numa reunião como esta. Aí quando disseram que o Aldo orou e alguém foi curado, alguém vai pensar, por que eu não fui? Quem sabe se eu não seria curado ou curada? O dia que começarem a acontecer coisas assim, o dia que o evangelho genuíno começar a sair dos nossos lábios na Donep, as pessoas começarão a perguntar, quando vai ter outra reunião como aquela? Quando e onde será o próximo jantar de vocês? Será que eu ainda consigo um convite para comparecer na reunião de vocês? Porque nós vivemos um tempo assim, que os convites esgotavam e a gente às vezes deixava em vários lugares do Brasil. Já fomos em reunião, saímos do Rio para ir reunião lá não sei onde, e chega lá, nós nem participávamos do jantar. Sabe por quê? Porque o meu lugar eu dava para alguém. Porque eu não tinha mais lugar, mas tinha alguém que precisava, queria, e nós dávamos nossos lugares para alguém. Vocês andam vendo isso por aqui? Que eu não estou vendo por aí afora também não. Então, saiba que o que estou falando aqui eu falo em outros lugares, tá, irmãos? Não sou bravo não, mas estou falando o que eu acho que nós precisamos entender. E você é o agente de Deus. Deus não conta com o outro, Ele conta com você. Aí você pode pensar, meu Deus, eu não tenho dinheiro, meu Deus, eu sou tão fraquinho, meu Deus, a minha fé é tão pequena, meu Deus. Aí você começa a dar desculpa. Deus não aceita desculpa, entenda isto de uma vez por todas. Deus não aceita desculpas.
Deus aceita pedido de perdão, Deus aceita arrependimento da sua parte, mas Deus não aceita desculpas. O que eu anotei aqui, é assim, que as pessoas precisam ouvir dos nossos lábios palavra de fé, palavra viva, que se materializem em sinais e milagres, porque esta é a melhor marca, é a melhor imagem que a associação pode ter. Estamos preocupados com imagem social, não, eles respeitam a Dona Eva. Não estou preocupado com isto. Não respeitaram Jesus, e no entanto é o nosso Senhor e Salvador. Vou estar preocupado se vão ou não vão respeitar a Dona Eva. O que isso traz de vantagem? Estou preocupado com o seguinte: eles vão desejar ser parte da associação? Esse é o respeito que eu quero, essa é a marca que eu quero, é a marca que eu sei que você quer, é a marca que nós queremos. Eu sei que eu posso dizer isso nessa tarde, que as pessoas olhem para a associação e desejem participar dela, que eu não precise sair atrás de alguém e dizer: escuta, você não quer associar não? Associar? Precisa? Quanto é? Quanto custa? Você tem que virar o jogo. Você tem que tomar decisão. Gente, na vida tudo é decisão. Você falou em orar de madrugada, você decidiu, né? Se você não tomar a decisão de orar de madrugada, você não vai orar de madrugada. Se você não tomar a decisão de jejuar, você não vai jejuar. Tudo parte o quê? De uma decisão. Você vai sair daqui hoje à tarde, qual é a decisão que você vai tomar? Vai continuar como está? E creio até que vocês estejam bem, por isso estão aqui. Aí, me perdoe, é só isso que você tem para oferecer para o Senhor? Vir aqui? O que você tem para oferecer ao Senhor tem que ser muito mais do que vir aqui. É o que você vai fazer daqui para frente. É isto que você tem para oferecer para o Senhor. A sua vida, ela precisa ser admirada por aqueles que te conhecem, aqueles que te encontrem. As pessoas precisam desejar ter a vida que você tem, ter a alegria que você tem, exalar o bom perfume que você exala, ser correto como você é, ter palavras de vida como você tem, ter palavras que levantam. Esta é a grande onda. Mas só surfarão estas ondas. Vocês viram como funciona o mar, né? Ele tem ondas grandes, ondas pequenas. De repente, depois de uma certa sequência, vem aquela onda grande, que é aquela que molha a areia, que está lá em cima. Você chega no mar, tem uma marca de água lá em cima. Você pensa: a água veio até aqui. Aí parece que acabou. Aí tá, você vai daqui a pouco, uma dessas ondas, ela vem maior e vai até lá em cima na areia. Nós estamos vivendo esta onda que está indo lá em cima da areia. E felizes serão aqueles que estiverem nesta onda. As nossas reuniões, elas precisam ser, os nossos eventos, não é? Precisam ser o resultado do nosso trabalho individual. Aquele trabalho, aquela atuação minha no dia a dia, ela vem se concretizar no evento, porque através do meu relacionamento eu vou convidando as pessoas, vou preparando as pessoas para o evento.
e pelo que elas conhecem acerca de você, elas irão ao evento, até por curiosidade, para saber que história é essa. Aí me lembrei de alguma coisa, né? Tem gente que liga a televisão para ouvir aquele lixo. Do que história é essa, poxa? Me perdoe, para mim um lixo. Pode ser que alguém goste. Como eu não vejo mais Globo há muito tempo, nem sei como está, né? Mas as pessoas vão querer saber que história é essa, esse homem, dessa mulher, o que eles têm? Vamos lá ver. Sabe aquele negócio? Tem uns que dizem assim: está me convidando, está pagando, é de graça mesmo, vou lá. É uma armadilha. É uma armadilha. Mas aí quando ele vem, ele precisa encontrar alguma coisa que satisfaça a expectativa dela. E aí que entra outra vez a nossa parte, da organização, da recepção, do modelo de como é conduzido o evento, da música que se ouve, dos pequenos testemunhos, da preleção maior, da apresentação das pessoas. As pessoas prestam atenção até nos destaques que às vezes você dá acerca de algumas pessoas presentes no auditório. Até isto tem influência no resultado do evento, porque às vezes é uma pessoa muito simples e ela se sente um pouco acanhada, e você se dá muito destaque às vezes a um grande número de pessoas. Ela olha e pensa assim: não, aqui não é lugar para mim não. Tudo precisa ser pensado, planejado, observado, treinado. Mas acima de tudo, é preciso que cada um de nós, eu e vocês, nós, procuremos viver na inteira dependência do Espírito Santo de Deus. Que seja Ele o nosso condutor, nosso orientador, mas deixarmos que Ele nos conduza, nos oriente, nos dê a estratégia certa. Às vezes você tem que fazer um evento um pouco diferente do outro, dependendo do tipo de público que vai convidar. É muito comum, às vezes, algumas pessoas que não podem convidar muitas pessoas, pagar para muitas pessoas. Nós já tivemos experiências assim, de pessoas que conseguem levar 10 convidados, mas ele não pode pagar nem o dele. Então o que a gente faz? A gente paga. E Petrópolis, sabe, Daudri? Petrópolis é 150 pratas, tá? Só de cara. 150. E mais som, e mais... É comum nós termos jantares lá, de a gente bancar mais de metade. Eu digo a gente, o grupo, bancar mais de metade do evento. Pessoas que Deus tem abençoado e tem colocado o coração no ministério. O que Deus espera de nós? Disposição e decisão. Irmão, irmã, decida. Decida. Deus honra aquilo que você decide, de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle é que você faça, porque Ele te chamou para isso. Amém? Essa é a onda, e eu quero estar nela.
Eu estou nela. Eu quero que você esteja também. Essa é a grande obra. Quero convidá-los a ficar em pé. Sou muito de pedir isso não, mas quero convidar vocês a ficar em pé. Eu quero orar pela vida de vocês. E quando eu pedir para ficar em pé, tem razão. Tudo que a gente faz tem que ter um motivo, né? Tem que ter uma razão. Por que ficar em pé? Em pé, está em pé, prontidão. Depois o Aldo vou convidar para fazer uma outra oração. O estar em pé significa estar pronto. Ninguém luta sentado nem deitado. O mínimo que alguém faz quando vai resistir a alguma coisa, ou vai atacar uma outra pessoa, é ficar em pé, não é? Nós estamos em pé, prontos para receber do Senhor aquilo que Ele quer nos dar para nós distribuirmos. Mas vamos receber em pé, diante dEle, com todo o respeito à pessoa dEle, honrando a pessoa dEle, mas em pé, prontos para receber tudo aquilo que Ele já tem determinado no céu para as nossas vidas. E enquanto eu oro, e minha oração é sempre rápida, eu quero que você coloque diante de Deus o seu sonho em relação à associação. Nesse momento, não quero que você ore pela sua vida, não. Coloque o seu sonho, aquilo que você sempre almejou ser na associação, ser no sentido de trabalhar, de agir, mas você teve desejo, eu queria ser presidente de capítulo, queria ser oficial, queria ser usado por Deus nessa área, usado por Deus naquela área. Nesse momento, começa, eu também não vou pedir para ninguém fechar os olhos, não, mas se você entender que é melhor fechar os olhos, feche seus olhos, e começa agora a colocar diante de Deus seus sonhos, suas expectativas em relação a você, em relação ao ministério. Vai fazendo isso, abrindo o seu coração para Deus, pedindo perdão a Deus por aquilo que você acha que poderia ter feito e não fez, dizendo para Deus também da sua alegria por você participar do ministério, pedindo a Deus por algum momento que você tenha criticado isso ou aquilo. Oh Pai, que estão os teus filhos que nesse momento estão colocando diante do Senhor, diante do trono da tua graça, onde eles estão chegando, nós estamos chegando, em nome de Jesus Cristo, por causa dele, por causa do precioso sangue dele derramado por nós. E os teus filhos, Pai, colocam diante do Senhor os seus sonhos, colocam diante de ti, Pai, os seus desejos e também as suas decisões sobre atitudes que vão tomar. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor receba, o Senhor que sonda os corações dos teus filhos, Pai, e responde, em nome de Jesus, Pai, responde. E Pai, pelo teu Espírito Santo, visita o coração dos teus filhos, homens e mulheres, e retribua-os naquilo que estão colocando diante do Senhor. Cumpra na vida deles os sonhos que eles têm a respeito do nome do Senhor através desse ministério. Cumpra na vida de cada um. Mas, Pai, sabemos que Tu és um Deus abundante, Tu és um Deus de abundância. Juntamente, Senhor, com os sonhos, visita os Teus filhos com prosperidade, com paz, com alegria, com saúde, com vigor. Cura os teus filhos naquilo que estão doentes, principalmente nos seus corações, na alma. Cura feridas, sara feridas. Senhor, encha o coração do teu povo de alegria,
acrescenta fé aos teus filhos. E Pai, usa-os para a tua glória, para a glória do teu nome. Te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.